Você está ouvindo Entre Lírios e Vales, por Elfrida Kramer. Olá, obrigada porque você persevera em ouvir as histórias da vovó e obrigada porque também muitos de vocês têm compartilhado e me animado nesse programa. Eu hoje estive pensando em compartilhar com vocês algumas coisas da minha mocidade. Eu ouvia muitos ditados populares na época que eu era criança, adolescente, e muitos deles ficaram gravados na minha mente. Muitos eu lembro, mas eu queria compartilhar só alguns hoje que eu tenho pensado neles. O primeiro que eu tenho pensado é sobre aquele que eu gosto muito de comentar com os filhos, com a família. Se a vida lhe oferecer um limão, faça com ele uma limonada. Para você aprender a não se queixar e a você ver a maneira mais fácil que você pode melhorar as coisas e fazer sempre o melhor o que você tem na mão, né? Outro também que eu me lembro muito é o que você faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Realmente, o seu testemunho de vida é mais importante do que as suas palavras. Lembre-se disso. Quando você estiver educando seus filhos, lembre-se que eles estão observando quem você é, o que você faz. E isso vai fazer muita diferença na vida deles. O que você fala, muitas vezes, eles não vão guardar, mas o que você faz, eles vão perpetuar na memória. Também tem outro ditado que diz assim: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. É verdade. A companhia que você escolhe para estar ao seu lado vai fazer muita diferença na sua vida. Seja qual for os amigos que você tiver. Quando os meus filhos eram pequenos ainda, eu costumava orar e pedir a Deus que mandasse amigos que tivessem uma influência positiva na vida deles. E realmente eles tiveram capacidade de escolher. Certa vez alguém me perguntou se eu conhecia uma pessoa lá e eu disse: bom, eu não conheço, mas é amigo dos meus filhos, deve ser gente boa. E era realmente. A escolha dos amigos é muito importante, porque eles vivem muito mais tempo com os amigos aí fora do que até mesmo muitas vezes em casa com os pais. Agora tem outro ditado interessante que diz: é melhor um pássaro da mão do que dois voando. Você precisa lutar contra a insatisfação. Há pessoas que têm as coisas que precisa e até mais do que isso, mas estão sempre, sempre, sempre sonhando e desejando coisas novas. É como se vivesse olhando para as nuvens, olhando os pássaros passarem e se esquecesse de que estava com um bem na sua mão ali, bem aconchegado na sua mão. Então, lembra que esforçar para construir uma família, para construir um lar, isso é necessário e próprio de cada um. Mas a satisfação é algo que deve ser buscado por cada um de nós, porque há pessoas que destroem a sua vida, olhando sempre o que não tem. E como nós temos recebido tantas coisas de Deus, que Ele nos tem abençoado com o esforço de trabalho que nós fazemos. Existe um outro ditado também, interessante, que diz assim: tal pai, tal filho. É similar àquele que diz assim: filho de gato é gatinho. Então as pessoas imaginam o seguinte, que os filhos são necessariamente uma cópia dos pais. Claro que geneticamente eles estão herdando algumas características dos ascendentes. Porém, o comportamento, a forma de viver,
pode ser adquirido em observar os pais, mas também pode ser analisado para que você escolha as melhores coisas para ser uma pessoa cada vez melhor. Muitas vezes os seus pais não tiveram as oportunidades que você teve e agiram algumas vezes de uma maneira que você não deveria agir hoje. Então preste atenção, aproveite as oportunidades e procure ser cada vez melhor. Eu tive muita dificuldade quando era criança com a minha relação com mamãe, exatamente por causa dessa coisa que me dava muita cobrança. Ela tinha um sentimento assim de que eu deveria suprir todas as necessidades dela, sendo eu a filha mais velha. Meu pai, quando casou, realmente ofereceu à mamãe o conforto que ela sonhava, as coisas que ela gostaria. No entanto, a guerra levou tudo que eles possuíam e a vida se tornou muito diferente. Eu imagino que mamãe sofreu muito nesse período, mas ela ficou tão angustiada que ela transferiu para outra pessoa a expectativa de que ela voltaria a viver aquela vida e essa pessoa seria a filha mais velha. Eu tive muitas dificuldades porque tudo que eu fazia, ela ficava insatisfeita, era pouco. E eu cresci com essa sensação de cobrança. Isso se tornou para mim uma coisa muito difícil, assim, como se fosse uma corrente atada no meu pescoço. Quanto mais eu fizesse, não adiantava. Então, isso trouxe dificuldades para a minha vida, para a minha relação com ela. E eu estou falando isso aqui agora porque eu entendo a situação que mamãe viveu. Ela não tinha médicos, psicólogos que ajudassem nisso, mas foi um reflexo do comportamento dela que me fez uma pessoa doente mesmo. A minha filha sempre tem dito assim que eu sou um milagre. E eu creio que eu sou mesmo. Se Deus não tem interferido na minha história desde bem pequenina, a minha história seria bem diferente. É por isso que eu me apresso em ficar contando as minhas coisas aqui para vocês, para que vocês vejam que se a gente buscar a Deus, Ele está pronto a nos tomar pela mão e a nos conduzir. Isso que eu gostaria que você pensasse, isso que eu gostaria que você buscasse na sua vida. Mesmo que você tenha mágoas, mesmo que você tenha motivos para ter lembranças tristes, você não precisa carregar isso a sua vida toda. Você pode se libertar desse peso e Deus pode ajudá-lo. Então é isso que eu estou desejando para você com esse compartilhar. E aproveite esses ditados bons que fazem você refletir, porque eles foram ditos muito no passado, mas que ainda hoje são repetidos por algumas pessoas. Esses ditados, na verdade, muitos deles têm a sua origem nas Escrituras Sagradas. Você pode ver que textos das Escrituras Sagradas foram transformados em ditados populares. Que Deus abençoe, que Deus o ajude para que você tenha muita vontade de ler a palavra e de obedecer o que está ali, para que você possa ser uma pessoa feliz e possa dizer sempre, sempre mesmo, toda a glória seja dada ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém.